É um prazer, um privilégio estar participando com vocês. Gostei desse negócio de fazer pelo Zoom aqui, André, que pelo menos você vê alguns aqui, né? Pelo Instagram a gente só fica vendo a pessoa que está do outro lado ali, só uma pessoa, né? Mas é um privilégio participar com vocês. Obrigado pelo convite, Andréia. Esse tema, ele é super importante, né? Empreender ou não, o medo da instabilidade. Quando o André me falou desse tema, eu falei assim, poxa, esse tema aí dá pano para manga, né? Até falei com ela, eu não sei se o que eu vou responder vai agradar as pessoas que estão lá. Mas eu creio que Deus tem algo para compartilhar com a gente hoje. Talvez você chegou aqui nessa live com algumas indefinições, com algumas decisões para tomar, ou talvez você conheça alguém, algum parente, algum irmão que está nessa situação aí de dúvida, né, em relação a empreender ou continuar trabalhando como empregado, né? A gente está diante de um cenário de pandemia tão confuso. Então, dá tempo ainda de você convidar alguém aí, ó, no Instagram da Valorem, Instagram da Igreja VIX, ou no Zoom, né? Se você está pelo Zoom, quiser mandar esse link para alguém, então compartilha aí, que pode ser bênção, né, para aquelas pessoas que estão buscando algumas respostas sobre o trabalho. Bom, vamos lá, gente. Existem duas formas da gente responder essa pergunta aqui: empreender ou não. Uma forma, ela é bem simples, ela é bem direta, pronta, e uma outra forma é mais complexa, mais profunda, requer uma maior reflexão sobre o assunto trabalho. A forma mais simples, a gente pode dizer que ela tem uma raiz humanista e ateísta. Como assim? Humanista porque ela coloca o ser humano como o centro de todas as coisas. Então, se você for procurar essa resposta aí, talvez até o Google vai te dar alguns critérios para que você responda, né? Se eu devo empreender ou se eu devo trabalhar de empregado. Né? Os critérios vão ser, tipo assim, eu anotei alguns aqui. Primeira pergunta, né, que eu posso te fazer: o que você vai ganhar? Você vai ganhar mais empreendendo ou trabalhando de empregado? Talvez você vai perguntar assim, posso te perguntar, o que você tem a perder? Você corre o risco de perder mais empreendendo ou trabalhando como empregado? O que você gosta mais de fazer? Qual o tempo que você gosta ou que você quer dedicar da sua vida para o trabalho? Ou você pode pensar assim, será que se eu começar determinado trabalho eu vou ter que viajar muito? Será que tem praia lá onde eu vou ficar para poder curtir enquanto eu trabalho? Né? Todas as perguntas estão relacionadas com o que você quer, com o que você gosta, com o que você sonha para a sua vida, com a maneira como você entende que você vai ser feliz. Né? Você pode ter um critério, por exemplo, será que a minha sogra mora perto de onde eu vou ter que morar? Porque, afinal de contas, gente, para quem é casado e tem filho pequeno, morar perto da sogra é uma bênção, né? Então, talvez esse seja um critério para você responder essa pergunta: se deve empreender ou se deve trabalhar de empregado, ou aonde, em qual emprego você deve se dedicar. Mas todos esses critérios, eu falei que ele é humanista porque ele coloca o ser humano no centro da questão, e ele é ateísta porque ele tira Deus completamente de qualquer critério. Então, dessa forma mais simples, e talvez algumas pessoas entraram aqui esperando uma resposta pronta, direta, né? A gente coloca Deus fora. Né? A vontade de Deus, o desejo de Deus, a gente não considera nessa relação aqui. Por outro lado, a segunda forma de responder, ela tem como perspectiva o reino de Deus. Então, nessa segunda forma, a questão não é mais o que eu sinto, o que eu quero, o que eu gosto, quanto eu vou ganhar, o quanto eu vou me dar bem.
Mas aí entra uma questão que é o que Deus me criou para ser? O que Deus me chamou para fazer aqui nessa terra? A quem eu devo agradar com o meu trabalho? E aí muda completamente o critério que você vai usar para responder a essa pergunta. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter claro aqui, né, reparar para refletir, é sobre qual perspectiva que você espera essa resposta. Se você espera uma resposta numa perspectiva humanista, ateísta, ou se você espera e busca uma resposta na perspectiva do reino de Deus. E aí eu me lembro, quando a gente vê lá o livro de Abacuque, Abacuque ele está vivendo uma situação dramática na época dele, e ele começa a orar a Deus e falar para Deus de todos os problemas. Você não está vendo as injustiças que estão acontecendo à minha volta? Né? Os maus estão prevalecendo sobre os bons. Né? Tá o caos aqui, né? Os governos são corruptos. Imagina assim, aquele contexto bagunçado que ele estava vivendo. E aí Deus responde a oração dele. E aí Deus simplesmente fala, olha, realmente, né, e vai piorar, porque os babilônios estão vindo aqui, e eles são fortes, os cavalos deles são velozes. Deus mostra para ele aquilo que já estava acontecendo dentro daquele contexto de vida de Abacuque. E aí ele ora de novo e questiona, mas Deus, o senhor faz justiça, o Senhor é um Deus justo, né? Vem me socorrer, vem me dar a resposta. E aí acontece algo diferente em relação à primeira oração de Abacuque. Quando você vira ali no capítulo 2, aí ele fala o seguinte, ó, eu vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. Então, percebe a diferença? No primeiro momento, ele está no meio da confusão, clamando a Deus por uma resposta em relação àquele momento que ele está vivendo. Num segundo momento, ele resolve se retirar para um lugar elevado, para a torre de vigia, e ali ele vai esperar com atenção o que Deus vai dizer e como ele vai responder aquela queixa, aquela súplica dele. Então, eu creio assim que nesse momento aqui de reflexão sobre esse tema de trabalho, a gente tem que pensar sobre qual perspectiva que a gente está esperando a resposta. Ou em qual posição que eu estou. Né? Se eu estou numa posição de confusão, estou no meio do furacão e buscando uma resposta para a minha necessidade, ou se eu estou naquele lugar de quietude, onde eu busco a presença do Pai, onde eu apresento para Ele a situação que eu estou vivendo e espero atentamente, como o Abacuque disse aqui, espera com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. Então, às vezes a gente está esperando uma resposta pronta e Deus está querendo nos levar a um relacionamento mais profundo. Por isso que eu falei que existem duas formas. E aqui a gente pretende trabalhar uma perspectiva do reino. E talvez aqui a gente não vai conseguir explorar esse tema, porque, como eu falei, ele é super importante, ele é um critério de definição para a nossa vida. Por quê, queridos? Porque esse tema é muito pouco ensinado no contexto da nossa igreja local. A gente não aprende, a gente aprende vários outros assuntos importantes também. Mas sobre empreender, sobre o trabalho, raramente a gente vê falar sobre isso. Então a gente passa a vida toda trabalhando com uma perspectiva errada. E o sentimento que a gente tem lá na frente é de que está igual, desculpe o termo, igual o cachorro correndo atrás do próprio rabo. A gente trabalha, se cansa e parece que as coisas não mudam, não tem nada diferente. Né? Tem uma música até que fala, né? Eu acordo para trabalhar, eu durmo para trabalhar. Então eu queria levar vocês hoje a refletir um pouco sobre alguns conceitos sobre o trabalho, sobre como Deus vê o trabalho. Para que isso confronte com alguns conceitos que nós aprendemos desde pequeno.
Então, assim, eu queria colocar, eu separei 4 pontos aqui, e aí, assim, eu vou expor esses pontos, e vocês podem enviar perguntas, tá? Tem um chatzinho aí, se for no Instagram, a André está dando um sinalzinho ok ali, ela está com todas as redes abertas, né? Então, nós temos pessoas aqui no Zoom, você pode mandar no bate-papo, olha lá, tem 2 telefones lá. Então, na medida do possível, Andréia, você anota as perguntas, no final a gente pode responder algumas perguntas, se eu souber, tá, gente? Se eu não souber, a gente marca uma outra live, eu vou estudar a resposta, depois eu falo para vocês. Não tenho pretensão nenhuma de saber as respostas, não. Mas então vamos lá, eu anotei aqui quatro conceitos sobre o trabalho. Por quê? A gente vai falar de empreender ou não, mas na verdade nós estamos falando sobre o trabalho. Né? Se você vai trabalhar como empregado de alguém ou tendo algum negócio no seu nome, né, nós estamos falando sobre o trabalho. E o primeiro conceito que eu queria colocar aqui é o seguinte: trabalho é uma forma de culto a Deus. Vocês já pararam para pensar isso? Trabalho é uma forma de cultuar a Deus? A palavra fala lá em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E a gente aprende isso, aprende esse versículo, né? Quando eu fui citando o versículo, tenho certeza que você foi falando o versículo aí, porque você já conhece. Só que na prática, a gente costuma separar a nossa vida em compartimentos. Então a gente separa a minha vida espiritual, está numa caixinha, minha vida material, minha vida profissional está em outra, minha vida no meu casamento é uma caixa. Então a gente é todo cheio de compartimentos. E o trabalho não faz parte daquele compartimento do espiritual. A gente vive o que a gente chama da dicotomia, né? E a origem disso é daquele dualismo grego. Né? Os gregos, eles tinham aquela forma assim de buscar o conhecimento, de contemplar o divino. Então tinha um grupo de pessoas, que eram os espirituais, que se fechavam num mosteiro, num lugar próprio para isso. Ali eles ficavam buscando o conhecimento e buscando a revelação do divino, enquanto que os outros que não são espirituais iam trabalhar. Então o trabalho é justamente o contrário do espiritual. E a gente acaba trazendo isso para o nosso conceito de vida. Né? A gente coloca assim, olha, ou o cara é um bom empresário, ou ele é um bom crente. As duas coisas é incompatível, porque negócio é negócio, igreja é igreja. A gente aprende que domingo é o dia do Senhor. E se domingo é o dia do Senhor, os outros 6 dias são o dia de quem? Então a gente tem que entender que nós não somos seres compartimentados, fragmentados, nós somos seres que a gente fala integrais, íntegros, nesse sentido. Nós somos seres espirituais. Nós nascemos do Espírito. Amém? Então, não dá para dividir a minha vida. Eu sempre vou estar adorando alguém com o meu trabalho. Eu posso estar adorando ao Deus Criador de todas as coisas, ou eu posso estar adorando um outro Deus chamado Mamon, ligado às riquezas. Eu posso estar trabalhando por causa do dinheiro. Ou eu posso estar adorando o Deus Júnior, o Deus próprio, eu mesmo. Trabalho para eu comprar as coisas para mim, para eu satisfazer os meus desejos pessoais. Então nós temos que entender que o trabalho é uma forma de adoração. E como discípulos de Jesus, o nosso trabalho, ele glorifica ao Pai. Né? Jesus falou assim, eu trabalho e o Pai também trabalha. O Pai está trabalhando. Então, nesse sentido, não existe trabalho trivial, não existe um trabalho menos importante do que o outro. Né? Seja lá em qual posição você está hoje, né? Trabalhando de empregado, trabalhando com um negócio próprio, se você é um advogado, se você é um dentista, se você é um gari, não tem trabalho menos importante que o outro. Seja onde você estiver, o trabalho, ele glorifica ao Pai. A forma como você vê o trabalho.
ele dá honra ao Senhor. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar é esse: o trabalho é uma forma de adoração. O segundo ponto que a gente aprende errado é o seguinte: a gente aprende que o trabalho é um castigo de Deus. Queridos, trabalho não é castigo. O trabalho é uma bênção de Deus. A gente olha lá aqui, volta lá no Gênesis, você vai ver em Gênesis 2,15 que Deus criou o jardim, criou toda a natureza, colocou o homem no jardim e mandou ele trabalhar. E isso foi antes da queda. O que ficou pesado, que virou castigo, depois da queda, é que o homem saiu da posição onde Deus tinha colocado ele. E aí o trabalho ficou pesado, ficou penoso, né? O que era um trabalho legal, curtindo a natureza, tratando a terra, cuidando dos animais ali, passou a ser algo pesado, cheio de espinhos. Então, naquela viração do dia, quando o Senhor chega no jardim e pergunta para o Adão: onde estás? Lógico que Deus sabia onde ele estava, mas isso significa que ele não estava mais na posição onde Deus tinha colocado. Então, a partir dessa posição errada, o trabalho passou a ser penoso. O castigo foi a forma como o trabalho passou a ser feito. Mas nós não estamos fadados a viver nesse castigo porque Cristo já nos reconciliou com o Pai. Cristo já nos deu o acesso ao Pai. Amém? Ele já fez nova todas as coisas. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o caminho que leva ao Pai. Sem ele, a gente não vai até o Pai. Quando nós voltamos ao Pai, nós voltamos para a posição onde a gente nunca deveria ter saído. Uma posição de independência, uma posição de desobediência. Então, ao voltar para a posição adequada, o trabalho deixa de ser esse trabalho penoso, deixa de ser esse castigo e passa a ser um trabalho segundo a vontade de Deus. Então, nós temos que entender isso. Tem gente que faz de tudo para não trabalhar, porque lá no subconsciente dele, o trabalho é um castigo. Então, ao não trabalhar, ele está deixando de ser castigado, né? Ou de exercer esse castigo. E isso é uma grande mentira, é um grande sofisma. Um terceiro ponto que eu queria colocar aqui sobre o trabalho é que o seguinte: o fazer é uma extensão do ser. Vou repetir. O fazer é uma extensão do ser. Nesse ponto aqui, a gente está trabalhando totalmente invertido, a gente aprende tudo errado, e eu quero explicar para vocês, mostrando o seguinte: Deus não é Deus pelo que ele fez ou pelo que ele faz. Ele não se torna Deus pelas coisas que ele fez ou pelas coisas que ele faz. Agora, ele fez todas as coisas e ele faz todas as coisas porque ele é Deus. Então, o fazer é uma extensão do quem ele é. Jesus não se tornou filho de Deus quando ele veio aqui na Terra por causa das coisas que ele fez. Mas ele fez todas as coisas porque ele era um filho, e um filho sujeito ao Pai, um filho disposto a fazer a vontade do Pai e não sua própria vontade. E da mesma forma, nós somos filhos. Nós somos sacerdotes reais aqui nessa terra. Então, a gente não faz as coisas para se tornar algo ou alguém. Nós já somos em Cristo. E nós fazemos as coisas a partir de quem nós somos. Só que a gente aprende desde pequeno o contrário. A gente ouve lá no menino, lá na escola: se você não estudar, você não vai ser nada na vida. Você precisa se esforçar para ser alguma coisa. Você precisa trabalhar muito para ter alguma coisa. Então a gente inverte. Na perspectiva do reino, imagina um triângulo. Na base, nós somos. A partir do que nós somos, nós fazemos. E ao fazer, o ter
é o resultado daquilo que o Senhor gerou em nós e através de nós. Na perspectiva humana, a gente inverte tudo. Eu tenho que fazer para eu ter, e ao ter, eu vou ser, eu vou me tornar alguma coisa. Então, a gente, assim, para ser alguma coisa na vida, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que fazer muito para eu ter alguma coisa. Porque, afinal de contas, quem não tem nada não é nada. Olha que conceito errado que a gente carrega na nossa cabeça e que a gente precisa destravar. A gente precisa jogar isso no lixo. E nós temos que entender a nossa identidade, quem nós somos no Senhor. E a partir de quem nós somos, a partir da nossa vocação, daquilo que Ele nos chamou para ser antes da gente existir, é que nós vamos edificar algo, nós vamos construir algo. Amém? Então, o ser, o fazer, é uma extensão do ser. O quarto ponto sobre o trabalho é um aspecto que a gente também não explora muito, que é o trabalho, tem um aspecto relacional. Né? No Congresso da Valorem, uns anos atrás, acho que foi o Paulo Oliveira, falou uma frase bem interessante, é que nós usamos as coisas para ganhar as pessoas. Só que normalmente a gente inverte essa lógica também. Nós usamos as pessoas para ganhar as coisas. Então, o trabalho, ele é um meio de gerar relacionamento, de gerar pessoas ao nosso redor. Seja no seu ambiente de trabalho como empregado, seja no seu ambiente de trabalho como empresário. Lógico que, como empresário, você tem vários funcionários que estão sob a sua responsabilidade, você tem clientes, você tem fornecedores, você tem concorrentes. Então, a sua abrangência de relacionamentos talvez seja bem maior do que trabalhando como empregado. Mas, de uma forma ou de outra, lembra que o nosso trabalho, ele é o meio de cumprir o propósito de Deus. Ele não é o fim. E ele nem tem a ver comigo, com o meu benefício próprio. Então, eu coloquei aqui 4 pontos sobre o trabalho, sobre alguns sofismas, alguns conceitos totalmente equivocados que a gente aprende desde pequenininho, que a gente não explora esse assunto no nosso contexto da igreja local. Né? Estão falando aqui pessoas de vários lugares, acho que até gente da África tem aqui hoje, em Moçambique, e esse assunto é muito pouco explorado. Então, eu coloquei 4 pontos aqui, e partindo agora já para uma parte final aqui, como é que a gente responde, como é que é a maneira da gente entender essa pergunta de empreender ou não? Onde é que eu vou achar essa resposta numa perspectiva do reino? Bom, primeira coisa, tudo começa com a relação com o nosso Pai. Não tem outra forma de você entender a vontade do Pai se você não se relacionar com Ele. E relacionar com o Pai requer quietude, requer tranquilidade, requer um local, requer um tempo de oração, de reflexão, de meditação na palavra. É a partir dessa relação com o Pai que você vai compreender a vontade do Pai. Só que aí o trabalho parece que nos atrapalha, né, nesse sentido, porque a gente vive numa correria tão grande que a gente acorda cedo, atrasado, para fazer um monte de atividades e trabalha feito louco e chega em casa, tem mais um monte de coisa para fazer e aí não sobra tempo. Não sobra tempo para a gente se relacionar com o Pai. E aí, depois, como é que você vai entender a vontade do Pai para a sua vida se você não gasta tempo nessa relação? E aí entra um alerta, né, que a palavra fala que vai chegar um dia que nós estaremos diante dele, de Cristo, e vai falar para ele, olha, em seu nome nós fizemos muita coisa, expulsamos demônio, curamos, fizemos muita coisa. E ele vai falar assim, olha, não te conheço, afasta de mim. Né? Eu não te conheço, a gente não tinha uma relação. Você fazia um monte de coisa no meu nome, fazia um monte de coisa boa, ó, expulsar demônio, curar pessoas. Mas eu não te conheço, a gente não se relacionava como pai e filho.
Então, queridos, a partir dessa relação com o Pai, dessa intimidade com o Pai, é que a gente vai ter a resposta sobre o que fazer. Lembra? A partir do que nós somos filhos. E o filho precisa se relacionar com o Pai. Bom, o segundo ponto que a gente deve buscar é compreender o que o Pai está fazendo. Perguntar para ele: Pai, o que você está fazendo? A gente acha que Deus está paradão lá no céu, assistindo tudo que está acontecendo aqui na terra, queridos. Mas não é assim. Deus nunca parou de trabalhar para cumprir o propósito eterno dele, o propósito dele ao criar o homem. Desde o começo, o Pai queria ter o filho ali junto dele. O Pai queria desfrutar da presença do filho e queria que o filho desfrutasse da sua presença. E desde a queda, Deus já vinha trabalhando ao longo dos anos, dos séculos, para que isso acontecesse, para restaurar essa relação. E aí eu lembro nesse ponto aqui, há uns anos atrás, morava em Vila Velha, numa casa, e o Daniel, meu filho mais velho, ele tinha lá 4, 5 anos de idade, e no final de semana eu gostava de lavar meu carro. E aí eu pegava um balde, a mangueira, ia lá lavar o carro, e aí vinha o Daniel, pequenininho: papai, o que você está fazendo? Seu filho, estou lavando o carro. Ah, eu vou te ajudar. Cadê meu pano? E aí eu pegava uma bucha e botava ele para lavar a roda do carro. Porque é o lugar ali mais bruto, vamos dizer assim, né? Lava a roda do carro. E aí eu ia fazer outras coisas. Quando eu voltava, ele estava com aquela buchinha cheia de terra, passando na lataria do carro, lá lavando o carro, né? Arranhando o carro. E aí, naquela hora, eu olhava para ele assim e me dava aquela mistura, né, de raiva, mas ao mesmo tempo de amor, de compaixão, porque eu sabia que ele estava num processo de aprendizado, de crescimento. E o pai tem prazer de ensinar o filho. Então, assim, eu podia lavar o carro sozinho? Claro que eu podia, eu não precisava dele para lavar o carro, não, para me ajudar em nada. Aliás, se eu fosse lavar sem ele, talvez eu fizesse mais rápido. Talvez o carro ficasse mais bem lavado do que contando com a ajudinha dele, né? Mas, gente, o prazer que é de ter o meu filho perto ali, se interessando pelo que eu estava fazendo, interessado em cooperar comigo no jeito dele, dentro da visão dele. Isso não tem preço. Fazer junto com o filho alegra o coração do pai. Quantos pais não têm um filho por perto? Né? O filho não se interessa pelas coisas do pai. Então, nesse sentido, trazendo aqui para a nossa reflexão, pergunta para o papai o que ele está fazendo. A partir dessa relação com ele, busca compreender o que ele está fazendo no seu bairro, o que ele está fazendo na sua casa, o que ele está fazendo na sua cidade, na sua escola. Pergunta para ele o que ele está, qual que é o interesse dele e como você pode ajudar o papai. Na verdade, ele não precisa da gente para nada, mas ele tem todo prazer na nossa presença. Tem todo prazer da gente desejar fazer junto com ele. Então, nesse segundo aspecto, pergunta para o papai o que ele está fazendo. Terceiro, né, a gente tem que lembrar que ele tem todo prazer em revelar o que ele está fazendo aos seus filhos, àqueles que caminham com ele. Lembra de Noé? A palavra fala que Noé era um homem justo, um homem bom. Noé andava com Deus, se relacionava com Deus. E por ele se relacionar com o Pai, Deus revela para ele o que ia acontecer e como ele ia cooperar com o que ia acontecer. Então Deus fala para ele: você vai construir uma arca, você vai fazer a arca dessa forma. Ele fica 100 anos construindo um barco num lugar que não chovia, algo que para a sociedade era loucura, mas por ele se relacionar com o Pai revelou a ele
o que ele ia fazer e chamou Noé para participar do que ele estava fazendo. E, queridos, não tem coisa mais prazerosa do que a gente entender o privilégio que é participar do que Deus está fazendo. É isso que vai dar sentido à nossa vida, ao nosso trabalho. Não é o dinheiro, isso não tem dinheiro que paga. Aliás, é outra questão que a gente não dá tempo de abordar hoje, mas nós temos que entender que o nosso sustento vem do Senhor. A gente tem que entender a soberania de Deus e a providência de Deus na nossa vida. Não é o meu trabalho, o meu sustento que vai, não é o meu trabalho que vai gerar o meu sustento. É o Senhor que gera o nosso sustento. Pode ser através do trabalho, como meio, mas isso vem do Senhor. Então, nós temos que entender esse aspecto que o Senhor tem prazer em revelar, mas voltando, ele vai revelar quem? Noé andava com Deus. Ele se relacionava com o Pai. Então, queridos, a gente já está aqui 8 horas. Eu fiz uma comparação, porque eu falei no começo ali que esse é um assunto que a gente explora muito pouco no contexto da igreja, e a gente podia e devia explorar esse assunto mais, assim como a gente aborda outros assuntos, né? E aí eu estava refletindo aqui e fiz uma comparação sobre um assunto que é bem explorado, principalmente no contexto da igreja em Vitória, com o aspecto do trabalho ou do empreender, que é a questão do casamento. Aí você fala assim, mas o que tem a ver casamento com o trabalho ou com o empreender? E aí eu fiz algumas comparações, né? Até para que você compreenda que um assunto não é mais importante que o outro. Né? São dois assuntos importantes na nossa vida. Então, vamos lá. Fazendo uma comparação, assim, um bate-bola, né? A gente vê o seguinte, que o casamento é algo criado por Deus para o homem. Assim como o trabalho também é algo que foi criado por Deus para o homem. Ok? E tudo que Deus fez é bom. O casamento é bênção. Né? O trabalho é bênção, criada por Deus para o homem. O casamento, ele expressa a relação de Deus com o homem. Ou a falta de, né? Ou a falta do relacionamento de Deus com o homem, assim como o trabalho também. Ele expressa a relação de Deus com o homem, a forma como você vive o casamento, a forma como você empreende, expressa a sua relação com Deus, a relação de Deus com você. O casamento, para dar certo, não busca o seu próprio interesse. Né? A gente vê que algumas pessoas que pretendem casar, elas estão vendo assim o casamento como uma grande oportunidade. Né? Ela olha para o cônjuge, né? Para o noivo ou para a noiva, e fica, uau, eu preciso casar, olha que pessoa fantástica. Né? Ou ela parte de uma necessidade pessoal dela e busca o casamento para satisfazer uma necessidade pessoal. Da mesma forma, o negócio que dá certo, ou para o negócio dar certo, você não pode buscar o seu próprio interesse. Você não pode, não deve empreender por uma questão de oportunidade ou por uma questão de necessidade. Mas você deve empreender com um propósito, o propósito que Deus está trazendo para você. É a partir de uma palavra que Deus coloca tudo em movimento. Então, às vezes, a gente quer empreender e fica olhando para as oportunidades. Né? Então, assim, o que me motiva a começar algo é a oportunidade que eu estou vendo de ganhar dinheiro para que eu me dê bem. Ou eu vou empreender a partir de uma necessidade. Né? Eu estou precisando muito disso e tal, e estou sem grana, eu vou fazer por uma questão de necessidade. Eu não estou falando que a gente não pode enxergar oportunidades e que nem a gente tem que estar alheio à nossa necessidade. Mas eu estou dizendo que a gente deve empreender com a motivação correta, com o propósito correto, assim como o casamento. Não vai querer entrar no casamento para satisfazer a sua necessidade, porque vai se dar mal, assim como no negócio.
Outra comparação aqui. A pessoa certa para casar vem de Deus. É fruto da nossa relação com o Pai. Assim como o negócio certo para a gente empreender também vem do Pai. Resultado da nossa relação com Ele. Outra coisa, o casamento de sucesso não tem a ver com o quanto nós trabalhamos, mas com a relação dos dois com o Pai. Vocês acham que um casamento dá certo porque o homem trabalha muito? Ou que a mulher trabalha muito? Tem gente que trabalha feito um louco, né? Para sustentar a casa, né? Porque quer dar conforto para a família, né? Quer colocar o filho na melhor escola possível, quer ter os melhores bens. Você acha que é isso que vai fazer o casamento funcionar? O quanto a gente trabalha? Da mesma forma, o negócio não tem a ver com o tanto que você trabalha, querido. Não tem a ver com o tanto que você trabalha. Porque senão a pessoa que trabalha 18 horas por dia ia ser o cara mais feliz e próspero. Mas tem a ver com a relação dele com o Pai. Né? Com se ele está fazendo a partir de quem ele é. Ou se ele vem fazendo para ter ou para se tornar. Mais uma, o casamento que começa dentro dos padrões de Deus será um casamento abençoador. Assim como o negócio que começa dentro dos padrões de Deus vai se tornar um negócio abençoador. Agora, o casamento que não está sendo próspero precisa de ser restaurado. Da mesma forma, um negócio que não está prosperando precisa ser restaurado. Às vezes a pessoa fica uma vida arrastando um negócio ou arrastando uma relação que precisa do Senhor, precisa de uma mudança, de uma restauração. Então, agora vem um aí que vocês vão agora coçar a cabeça, né? Nós cremos que o casamento é um só. Amém? Então, nesse aspecto, o casamento nunca vai dar errado. Aí você fala assim, peraí, Júnior. Não, aí não. Negócio vai dar errado, você acaba ele e começa outro. Não é assim que a gente pensa? Mas, queridos, da mesma forma que o casamento, a gente vive uma jornada na relação com a esposa e a gente aprende com os nossos erros e recomeça o casamento com a mesma pessoa durante a vida toda, assim é a jornada de um empreendedor. Ele nunca vai deixar de ser empreendedor. E nunca vai dar errado, sabe por quê? Porque o negócio ou dá certo, ou ele serve de experiência para que ele conserte e continue na sua jornada. Então nunca vai dar errado. Ou você dá certo ou você aprende. No casamento é a mesma coisa. Eu estou 20 anos, mais de 20 anos casado com a Regina. E durante um certo tempo, nós vivemos uma luta e aí a gente teve que reaprender e avaliar o que a gente fez de errado, o que não estava funcionando. E tivemos que dar um reset no nosso casamento e recomeçar, sem repetir os mesmos erros. Da mesma forma, a nossa jornada empreendedora. A gente aprende e tenta não cometer os mesmos erros. E para isso a gente conta com a comunhão dos irmãos mais experientes que nos abençoam, que nos cercam, passando para a gente aquilo que Deus já gerou na vida deles. Bom, e por último, o casamento não é para todos. Mateus 19, a gente vai ver Jesus falando isso aí. Da mesma forma que empreender não é para todos. Né? Aliás, no tema, a gente colocou lá, né, o tema sugerido foi empreender ou não, o medo da instabilidade. Então, se você tem medo de instabilidade, empreender não é para você. Porque se tem uma coisa que o empreendedor no Brasil não tem, é estabilidade. As coisas mudam o tempo todo, né? A lei muda, a alíquota de imposto muda, né? O mercado vai mudando o tempo todo. Não temos estabilidade. Se bem que, qual o emprego hoje que tem estabilidade?
A não ser emprego público, né? Mas até isso dá para mudar. Tomara que mude. Desculpe aí quem é funcionário público. Mas a estabilidade no emprego também, a gente não tem muita estabilidade. Mas, de qualquer forma, o empreender, como eu falei, não está relacionado com o que eu vou me dar bem, o que eu vou ganhar, o que eu vou perder, mas é relacionado com aquilo que Deus me chamou para fazer, a partir de quem eu sou. Então, querido, se tem que enfrentar estabilidade, se tem que enfrentar uma carga tributária alta, se tem que enfrentar mudanças o tempo todo de cenário, mas se é ali que o Senhor quer alcançar pessoas, eis-me aqui, Senhor. Pode contar comigo. E aí eu quero estar preparado para responder aquilo que Ele me chamou para fazer. E aí entra um outro aspecto que a gente pode abordar no outro dia sobre empreender na perspectiva do reino. Bom, Andréia, alguma coisa aí para a gente? Ei, Júnior. Não, apareceram alguns comentários aqui, mas pergunta não. Não temos perguntas? Ah, então tá bom demais aí. Não. Todo mundo entendeu tudo. Nós podemos esperar mais um pouquinho aqui, algum comentário, mas se não tiver, nós podemos encerrar. Quero agradecer demais a presença de vocês. Eu sei que hoje em dia essa questão das lives, elas são extremamente disputadas, né? A gente recebe nesse horário, então, umas 4, 5 notificações de lives ao mesmo tempo. E a gente fica lá escolhendo, né? Nunca vi, assim, tanto conteúdo bom, de graça, né? Acessível. Então, eu quero agradecer demais a vocês por estarem aqui. Tenho certeza que pelo menos mais 1 ou 2 lives vocês poderiam estar participando agora. Mas é bênção demais e é um privilégio estar compartilhando esse tema com vocês. Vamos lá, não sei, pessoal aí do Instagram, eu estou aqui no Zoom. Não sei se tem... Júnior, o pessoal está dizendo aqui para você falar mais. Falar mais? Ai, ai, eu estou ficando sem voz já, deixa eu tomar uma água aqui. Vamos ver aí se o pessoal quer falar alguma coisa. Deixa eu... Teve umas coisas muito interessantes que saíram aqui. A gente está aí, né, no Instagram da Igreja VIX, do Empreendedores do Reino, e a gente está aqui na sala do Zoom. Então, o pessoal comentou aqui, né? Fazemos as coisas a partir do que já somos. Nosso trabalho é um meio de cumprir o propósito de Deus e expressar o seu reino. Participar do que Deus está fazendo. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se fizermos qualquer coisa para o nosso semelhante, como para o Senhor, será vida com Deus. E eu recebi aqui no meu WhatsApp pessoal, Andréia do Céu, que live! Que legal, que legal. O pessoal ficou muito feliz. E eu perguntei aqui para o pessoal também da onde a galera é, e saiu aqui, que eu acho que você vai achar muito legal, Júnior. Ah, Aracruz, Vargem Alta, Uruguai, Marechal, Vitória, Venezuela, olha Serra, só. Curitiba, Piúma, Cachoeiro e Vila Velha. E deve ter gente de mais lugares aí que às vezes entrou depois da minha pergunta. Estão perguntando aqui se já tem data para a próxima. Estarei na Legal. próxima com certeza. Que Deus abençoe vocês. Isso Pois aí. é, essa questão do trabalho, né, é muito interessante assim, a gente pensar que o trabalho nada mais é do que servir ao próximo. Se a gente pensar nisso, seja trabalhando como empregado, seja como um negócio próprio, esse desejo de servir ao próximo, de amar ao próximo como a si mesmo, é o que vai fazer a diferença. Né? A gente, quando você trabalha nessa perspectiva de amar ao próximo, de olhar para a pessoa que você está relacionando com o olhar de Cristo, e você está vendo à sua frente uma pessoa que Deus deseja alcançar, e não um cifrãozinho do que ela pode te gerar de recurso, de dinheiro. Então, é um aspecto assim que nos leva a trabalhar com excelência, nos leva a trabalhar com paixão,
E aí tem aqui, estou vendo o Fábio Bertel aqui, assistindo a live, ele fala muito sobre isso, de trabalhar com esse drive do coração, né? De olhar para as pessoas. E não simplesmente para o quanto ela vai te gerar de resultado. Porque o resultado que a gente espera como um empreendedor do reino é o resultado que o nosso Pai espera. E ele já é o dono de todas as coisas, ele não precisa de mais nada. E dentro da soberania dele, né, como ele é o dono de todas as coisas, pela misericórdia dele, sabe o que ele faz? Ele faz o recurso que está na mão de uma pessoa passar para a mão de outra pessoa. Então, tudo vem do Senhor, o sustento vem dele, e a nossa forma de relacionar é reconhecendo a sua soberania, de quem é o nosso Pai, que o nosso Deus não é a riqueza, mas o nosso Pai é rico. Né? O Pai a quem nós servimos, ele é o dono de todas as coisas. Isso muda a nossa perspectiva em relação ao trabalho. Então, tem muitos outros pontos que a gente poderia colocar, mas a palavra fala o seguinte: vê um homem excelente no que faz, entre reis será posto, não junto aos de pouca sorte. Então, queridos, não tem segredo. Né? A palavra de Deus está aí escancarada, e os grandes mestres da administração, os coaches, né? Eles vão gastar o seu dinheiro, às vezes, para te falar algo que já está na palavra. O princípio está lá. Né? Então, a gente tem que buscar no Pai, buscar na palavra de Deus aquilo que é a vontade dele, a forma de empreender. Se eu sou empreendedor do reino, eu não posso empreender da maneira como o mundo faz, porque eu estou cuidando de algo que não me pertence, eu sou um mordomo do Pai. Então, assim, isso a gente às vezes... não, eu posso confessar, assim, eu já trabalho como empresário há muitos anos, e essa compreensão não faz muito tempo que eu fui entender isso dessa forma. Antes eu trabalhava e minha oração era mais ou menos assim: Deus, abençoa o que eu faço para que eu ganhe dinheiro e fique rico. Porque um dia que eu tiver muito dinheiro, eu vou poder abençoar muita gente. Então, tipo assim, é eu primeiro, né? O meu interesse, minha família, e depois eu vou poder fazer alguma coisinha com o que sobrar para os outros. Então, gente, é muito importante, né? É um prazer, um privilégio poder compartilhar com vocês isso, porque hoje a gente já está conseguindo viver essa realidade que pode parecer teórica, pode parecer distante do que você está vivendo. Mas eu posso te falar, como falei para um grande irmão que está aqui assistindo a gente também recentemente, falei assim: vem aqui ver, vem ver de perto. Né? Porque às vezes a gente fala as coisas, né? Mas quando você vê esse mover do Senhor, né? É diferente, você pode tocar nisso. E eu posso afirmar para vocês que não tem alegria maior do que a gente estar alinhado com aquilo que o Pai está fazendo. É bênção demais. Mais alguma coisa? Júnior, bom, tem gente aqui também de Anchieta, Campo Grande, Floripa, Nova Venécia, já que eu falei os outros locais, né? Mas tem 3 perguntas aqui que eu não sei se você vai conseguir responder hoje, se a gente vai fazer uma outra live. Mas a primeira é o seguinte: haverá congresso de empreendedores do Reino esse ano? Pois é, boa pergunta, já ia esquecer disso aí. Esse ano a gente não vai poder ter o congresso da forma como a gente está acostumado, infelizmente, mas anotem aí, dia 11 e dia 12 de setembro, nós vamos fazer o que a gente está chamando Jornada Agentes de Transformação. Agentes de Transformação seria o tema do nosso 8º Congresso da Valore. Né? Só que a gente não vai ter, nós vamos ter na sexta-feira, dia 11, a partir das 18h50, nós vamos ter 3 palestras sobre esse tema, agente de transformação.
nós vamos estar com Paulo Oliveira, João Mordomo e o Marcelo Souza com a gente, de Curitiba. E no sábado, a partir das 9 horas da manhã, nós vamos ter mais 3 palestras com esses 3 irmãos e vai ser fantástico. Tenho certeza que Deus vai trazer algo novo para a gente. Então, não teremos o congresso presencial, mas vai ser online, vai ser gratuito, ok? Em breve a gente vai lançar nas redes sociais aí o link para você participar, saber aonde vai ser transmitido, né? Mas provavelmente a gente vai fazer dentro da plataforma e-reino. É outra dica que eu dou, né? Vários conteúdos sobre empreendedorismo cristão. Você pode entrar aí e-reino, e-reino.com.br. É uma plataforma da Valorem também, que tem várias palestras dos congressos anteriores, vários textos. Você pode, é uma comunidade participativa, colaborativa, você pode colocar lá um texto, você pode colocar alguma coisa sobre o seu negócio. Então, é uma referência para você sobre o empreendedorismo cristão, sobre vários temas interessantes, a plataforma e-reino. Mas voltando, dia 11 e 12 de setembro, nós estaremos juntos em Vitória, transmitindo direto de Vitória com esses 3 irmãos, né, sobre esse tema, agentes de transformação. Nossa. Júnior, como restaurar um negócio tendo em vista a comparação com o casamento? Como restaurar um negócio? Eu vou falar para vocês uma coisa que parece teórica, mas não tem outra forma. Começa de dentro para fora. Primeira coisa, restaurar a relação com o pai. Voltar para aquela posição da qual a gente nunca deveria ter saído. Sabe que posição é essa? É aquela posição que, ao entardecer, toda tarde o Senhor vinha conversar com Adão, saber como é que foi o dia dele, trazer uns animaizinhos lá para ele botar o nome. Olha só, olha que ambiente. A relação com o pai começa na restauração da minha posição, da minha relação com o pai. E a partir dessa minha restauração, dessa relação com o pai, vem a minha casa, a família, o casamento, a esposa. Não começa de fora para dentro, não, porque não vai dar certo. Às vezes você quer consertar o negócio, mas sabe o que eu aprendi recentemente? Que o negócio, ele é a extensão da sua casa. Não tem como você estar com um negócio próspero, verdadeiramente próspero no conceito do reino, se a sua família está destruída, se a sua esposa não é honrada. Então, restaurar um negócio, eu costumo falar que, fazer essa comparação, não sei aqui quem já teve a experiência de arrancar um pé de mandioca. Pé de mandioca, você vai na roça, tem aquela rama grande assim, você fala, ó, ali tem um pé de mandioca. Só que a mandioca está lá debaixo da terra. Ok? Você pega uma enxada e começa a tirar ali, ó, no pé daquela rama, e vai aparecer uma mandioca. Só que você não sabe para que lado que ela vai, ela pode ser enorme de um lado, pode ir para outro. Então, quando você começa a puxar aquela rama, você não sabe o tanto de coisa que pode vir ali debaixo da terra que você não está vendo. Então, um negócio com problema, às vezes é só aquela rama que está visível. Mas quando você começa a puxar aquele problema ali para analisar o que de fato está acontecendo, vai vir coisas ali de baixo que precisa ser restaurada. Então, o negócio não começa a restauração de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. E isso é um processo, é uma jornada. É uma jornada que demora anos, né? Porque são crenças que nós temos, são valores errados que estão na nossa mente, que precisam ser restaurados pelo Senhor. E aí é que vem aquele outro princípio, né? Que é nunca andar sozinho. Não esteja só. Se você está sozinho, você faz as coisas conforme o seu próprio entendimento.
Busque conselho, busque se relacionar com as pessoas, busque submeter o que você acha, o que você pensa a outras pessoas. Não porque elas são superiores a você, mas é porque na comunhão o Senhor ordena a bênção. Sabe o que é ordenar? É no sentido de botar em ordem. Não é aquele sentido de dar a ordem, mas é no sentido assim de colocar as coisas em ordem. Então, quando você está em comunhão, às vezes um irmão, você acha assim, esse cara não sabe nada do meu negócio. Para que eu vou perguntar uma coisa para ele? Realmente, às vezes ele não sabe nada. Mas o fato de você ir perguntar, de você pedir uma oração, olha, eu estou para tomar uma decisão aqui, às vezes Deus usa o irmão para falar uma coisinha simples, que vai fazer toda a diferença, que é Deus falando com você, porque Deus se agrada da comunhão, de fazer as coisas juntos. Né? Então, isso aí dá uma outra live de fato, né? Mas, voltando na comparação com o casamento, é a mesma coisa, queridos. Para restaurar o casamento, você tem que voltar de dentro para fora. A culpa não é do outro. Não é achar culpado, não é achar problema, o problema já está lá. É restaurar a sua relação com o pai. E quanto mais próximo do pai os dois estiverem, mais a relação vai ser restaurada no Senhor. Volta na questão da relação com o papai. Como entender a questão da lucratividade na decisão de começar a empreender com propósito? Bom, negócio, ele tem... não sei se o pessoal da BAN está assistindo a gente aí, né? A BAN, ela trata dos 4 pilares, né? Um desses pilares é que esse negócio ele tem que ser sustentável. Ele tem que dar lucro. Porque se ele não der lucro, ele não é sustentável, e ele não sendo sustentável, ele gera um problema. Ele deixa de ser uma expressão da provisão de Deus e passa a ser um problema. Então, a gente não romantiza essa questão, né, como se o lucro fosse algo ruim. Pelo contrário, nós queremos que você seja próspero mesmo, que dê lucro, que seja abençoador para a sua casa, para a sua comunidade, para a sua igreja, para os seus funcionários. E para dar lucro, você tem os princípios, que a palavra de Deus já nos ensina. Então, a lucratividade, ela é essencial, né? E ela tem um processo também de conhecimento, de revelação, de estratégia, de visão. E aí a gente pode entrar num outro assunto aqui, que é a questão da inovação, da criatividade. Queridos, nós trabalhamos, nós servimos a um Pai extremamente criativo, que criou todas as coisas a partir do nada. Um Pai que é eterno. Se ele é eterno, ele olha para o que vai acontecer da mesma forma que olha para o que já passou. Para ele não existe nada novo, porque ele já sabe o que está pela frente. Quando a gente se relaciona com ele, caminha com ele, ele tem prazer de revelar para nós o que vai acontecer. Olha só que privilégio. Então, a inovação, na nossa perspectiva do reino, vem a partir da relação com o Pai, e não a partir da minha capacidade de inventar o que ninguém nunca fez. Olha que privilégio. Nós temos acesso àquele que é o Criador de todas as coisas. E isso gera lucro, com certeza, se fizer dentro dos princípios do reino que a palavra de Deus nos ensina. Tá, a última pergunta aqui que a gente recebeu. Será que se fôssemos ativados desde criança a sermos empreendedores do reino, teríamos menos empregados do reino? Como pais judeus estimulam seus filhos, empreender é vocação ou fruto de um estímulo adequado? A gente conhece alguns irmãos e temos vários livros que fala sobre o empreender do povo judeu. Os judeus, eles trabalham dentro de alguns princípios que a gente vê na palavra de Deus, e eles são o povo mais próspero do mundo. A maioria da riqueza está na mão dos judeus, porque eles seguem princípios, vamos colocar assim, judaicos cristãos. Então,
essa maneira de empreender, né, ela precisa estar alicerçada na palavra. Se você puder repetir a pergunta ali, tinha um aspecto que eu esqueci aqui que você falou. De ser criado, né, desde pequeno com essa visão. Essa é a questão. Né? A gente é criado para ser empregado. A nossa escola, desde pequenininho, a nossa base, o nosso currículo, desde do fundamental, é para formar empregados, não para formar empreendedores. Né? De vez em quando, agora, essa pandemia, então, a gente vai fazer dever com os meninos, tem algumas questões lá que eles estudam, que aí fica assim, bom, eu vou falar o que a professora quer ouvir, ou eu vou ensinar aquilo que a gente acredita. Existe uma distância aí. Então, se nós, pais, tivéssemos essa consciência sobre esse princípio do trabalho, essa forma de enxergar o trabalho na perspectiva do reino, e ensinasse nossos filhos a trabalhar com a motivação correta, né, com o propósito correto, eu não tenho dúvida, né, que o povo de Deus seria uma referência em todos os setores. Né? Ia ter irmãos preciosos na política. A gente não ia viver esse caos na política, né? Na economia, né? Haveria riqueza sendo compartilhada e não acumulada. Porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. Né? Mas a gente aprende a viver naquela esfera da escassez. Né? Eu estou vivendo sempre com a falta. Eu tenho que lutar para ter alguma coisa, e não pelo propósito. Então, nessa perspectiva da escassez, a gente aprende o seguinte: farinha pouco, meu pirão primeiro. Né? Então, assim, se está faltando, tem pouco, eu vou me dar bem, eu vou tirar o meu primeiro. Esse não é um princípio bíblico. Então, certamente, né, se a gente aprofundasse isso, se a gente ensinasse isso desde pequeno, né, até dando um spoilerzinho aqui do que o Paulo Oliveira vai compartilhar com a gente dia 11 de setembro. O Paulo falou uma frase para mim essa semana fantástica. Ele falou assim, deixa eu ver se eu vou lembrar, a educação gera o empreendedor. O empreendedor gera riqueza. A riqueza gera educação. Então, é um ciclo virtuoso. Né? Então, repetindo, a educação vai gerar o empreendedor vai gerar riqueza, e a riqueza vai gerar educação. Então, assim, o papel, a nossa responsabilidade enquanto sacerdotes do Senhor, atuando no mercado de trabalho, é muito grande. Né? A gente fala que uma das definições de empreender, uma das que eu mais gosto, pelo menos, é transformar realidades. Empreender é transformar realidades. E são realidades espirituais, são realidades sociais, econômicas, né? E é fantástico, né? Eu acho que isso é que nos motiva a empreender, mesmo num cenário tão complicado como a gente tem no Brasil, é participar desse processo de transformação de realidades. Amém. Era a nossa última pergunta. Muito bom. Dá vontade de ficar mais, né? Vamos marcar outra. Bom, gente, vamos despedir então, agradecendo de novo pela paciência de vocês aí até agora. Dizer que é um privilégio, é um prazer, foi um prazer estar com vocês aqui, né? E que venham outros tempos para a gente refletir sobre tudo isso, porque é algo de Deus aqui para a gente viver nessa terra, né, com uma visão diferente, uma visão do reino mesmo, como empreendedores que nós somos. Grande abraço, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo aí, viu? Júnior, obrigada aí também por ter aceitado, né? Eu creio que essa palavra, assim, eu estava imaginando uma outra coisa, e na verdade é uma palavra para toda a igreja, né? Uma palavra para todo cristão, né?
Então, creio que foi muito mais do que a gente imaginava, assim. Glória a Deus. Deus é Amém. bom conosco. Amém. Grande abraço.